Boa noite, Brasil. Depois da mega operação no Rio, Lula descobriu que o feed dói mais que a oposição. Nos bastidores, exigiu que o ministro rebatesse críticas e como que tenta apagar incêndio com gasolina. Sancionou às pressas a lei que endurece contra o crime organizado. A autoria é de Sérgio Moro. É ou não é desespero com roteiro de plot twist? Enquanto seus governadores de direita falam em consórcio da paz, o Planalto corre para salvar a própria narrativa. Vamos aos fatos. Se você quer análise sem cabresto e com documentos na tela, já deixa o like, inscreva-se agora e ative o sino. Isso mostra para o YouTube que você quer jornalismo independente. E faz esse vídeo furar a bolha. Hoje a pauta é simples. O que é fato, o que é teatro e o que é puro marketing de crise. Bora destrinchar. Após a mega operação contra o Comando Vermelho, 6 governadores de direita se reuniram nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, estabeleceram um diálogo entre eles sobre medidas conjuntas que eventualmente ajudem a solucionar a crise na segurança pública. Acompanhe. O encontro terminou com a promessa da criação do que foi chamado de Consórcio da Paz, para que os estados compartilhem informações e experiências no combate ao crime organizado. Castro voltou a cobrar a classificação de facções como organizações narcoterroristas. Se a ação é terrorista, aquela atitude é terrorista. Não importa qual é a motivação que teve. Antes, uma comitiva de mais de 20 parlamentares de direita também se reuniu com o governador. Castro pediu mudanças em um trecho da PEC da Segurança que, segundo ele, retira a autonomia das polícias estaduais e pediu ainda a destinação de emendas para a segurança pública do Estado. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, também viajou ao Rio. Em conversa com parentes de mortos, prometeu perícia independente e chamou a operação da última terça-feira de fracasso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou o envio de 20 peritos criminais da Polícia Federal. Em meio à crise na capital fluminense, o presidente Lula sancionou uma lei de autoria do senador Sérgio Moro que criminaliza a obstrução e a conspiração de ações que tentem dificultar o combate ao crime organizado. A pena prevista é de 4 a 12 anos de prisão. Nos bastidores, Lula exigiu que os ministros confrontem as críticas ao governo e rebatam as acusações de falta de apoio ao Rio de Janeiro. O presidente também está incomodado com a repercussão negativa nas redes sociais e mobilizou auxiliares para evitar que o discurso de que o governo não tem capacidade para atuar sobre a segurança pública se propague. O Supremo Tribunal Federal também se envolveu nas apurações da mega operação do Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais. O ministro Alexandre de Moraes pretende viajar ao estado para audiências com o governador Cláudio Castro, policiais, procuradores e outras autoridades sobre o ocorrido. Castro terá que explicar todos os detalhes da operação, conforme pedido pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Vitor Santos, afirmou que o governo do estado não tem nada a temer. O governador Cláudio Castro fala que toda a ação e toda a política de segurança pública é pautada na transparência. Nós aqui não temos nada a temer, nada a esconder. Jussara, os governadores depois dedicaram parte do tempo deles à imprensa numa assim chamada entrevista coletiva. Acabou sendo, na verdade, um comício coletivo, no qual o que menos houve foi perguntas e o que mais se assistiu foram discursos exaustivos, longos, com um tom muito agressivo de ataque ao governo federal. Foi lançado uma iniciativa, não sei como dizer, chamada de Consórcio da Paz, né? Pelo qual se pretende que governos estaduais consigam cooperar entre si no combate ao crime organizado. Agora, você acompanhou tudo, evidentemente. O que de prático se depreende dessa situação hoje à tarde? William, logo depois que acabou como você disse, a entrevista coletiva, essa reunião, essa declaração dos governadores, eu fui conversar com alguns participantes e eu perguntei, e aí, como é que vai funcionar esse consórcio da paz? E me disseram, foi uma conversa de 5 minutos, ainda não tem nada prático agora que vamos resolver. Então, a partir disso, a gente já consegue entender que esse resultado da reunião, dessa reunião deles, é um resultado muito político. Bem, você destacou dos governadores que estavam à mesa, 2 pelo menos, e a gente está falando de Ronaldo Caiado, de Goiás, e Romeu Zema, de Minas Gerais, são pré-candidatos à presidência. Tem gente ali também tentando outros cargos. A vice-governadora
governadora do Distrito Federal, vai tentar se eleger governadora no próximo ano. O próprio Cláudio Castro está com foco total também em se eleger ao Senado. Então, esse tom político, por mais que Cláudio Castro, logo no início da sua declaração, tenha dito que não se tratou de política, que a intenção ali não era política, o que a gente tem de resultado até agora é político. Às vezes, o pessoal, a gente chama os colunistas antigos da imprensa escrita, às vezes eles gostavam de chamar a política do picadeiro. Tinha um tom de ironia ali, né? Porque o picadeiro você cobre, vira um circo. Ali entre os personagens mais difíceis, animais que executam ali números para o público, trapezistas, volta e meia um caía porque não tinha uma rede de proteção. Agora, vamos usar essa expressão dos colegas da antiga. Esse picadeiro da política hoje teve algumas trocas de personagens. Na semana que vem, no picadeiro da política, entra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Para onde está se encaminhando esse espetáculo circense da política? William, no começo hoje, a primeira fala do Cláudio Castro foi elogiando a DPF das favelas, que foi passada numa jogada ali, no meu entender, do Supremo Tribunal Federal para o Alexandre de Moraes. Você falou. Elogiando. E ele criticava no meio da operação. Exatamente, ele criticou a DPF. Lá no começo ele elogiou, depois ele criticou. Hoje ele voltou a elogiar, porque o Alexandre de Moraes vai estar lá. Essa entrada do Alexandre de Moraes, ela é um pouco questionada, regimentalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, mas acabou caindo com ele, né? De forma temporária. E ali ele já cuidou para entrar e mergulhar nesse assunto. Ele vai até na segunda-feira lá no Rio de Janeiro. Então, nesse componente todo, a gente vai ter, né? Parece que o Supremo não se segura, né? De ficar entrando nos grandes temas e vendo só os executivos de Palácio do Planalto, os governadores debaterem os assuntos, e tem que entrar, e acabou entrando. E na segunda-feira tem essa reunião, sendo um componente a mais aí nessa confusão toda. Lembrando que, de novo, o Cláudio Castro fez gestos positivos, né, elogiosos à DPF, e na reunião também fechada ontem com o Ricardo Lewandowski, a informação que a gente tem é de que ali também ele acabou fazendo gestos ali positivos para o Alexandre de Moraes nessa reunião. Agora, há uma questão, Jussara, que hoje passou enfim, naquele comício coletivo ao final do encontro deles, que é em que medidas estão dispostos os governadores a estabelecer via Congresso Nacional, porque eles resolveram estabelecer um mecanismo por eles. Mas no Congresso Nacional há pelo menos 2 matérias importantes em tramitação que visam o mesmo objetivo final, estabelecer alguma estrutura de coordenação, alguma forma de cooperação entre os vários entes da federação. Ali, eu não percebi, queria saber a sua avaliação, se a operação produziu alguma brecha no que é a total negativa até aqui, particularmente levada adiante pelo Caiado, governador de Goiás, de aceitar o que o governo está levando adiante no Congresso. Olha, em relação à PEC da segurança, pelo contrário, acho que a operação, a mega operação aqui no Rio de Janeiro, reforçou, na verdade, um alinhamento desses governadores, e eles saíram muito satisfeitos dessa reunião, dizendo desse encontro, e que vão atuar para barrar a PEC da segurança. O que eles me disseram, inclusive, foi o seguinte: olha, a gente não é contra totalmente a PEC da segurança, mas o ponto crucial é que não vai admitir a interferência do governo federal. Eles chamam assim a interferência, a sugestão do governo federal nesse projeto, nessa PEC da segurança pública, e eles disseram que não, que vão trabalhar para defender a autonomia dos estados. O que me parece, William, é que eles vão tentar ali com as suas bancadas. A gente sabe que a bancada da segurança pública é bastante forte. Para você ter uma ideia, William, existe uma comissão especial que está tratando dessa PEC da segurança, e a maior parte de deputados da direita, deputados ligados à chamada bancada da bala, bancada da segurança pública. Portanto, eles devem atuar para isso. Agora, tem um outro debate vindo à frente, outra disputa, e eu já vou te devolver, que é o PL, que vai ser relatado pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que vai voltar para a Câmara de Deputados, e o governo Lula pretende enviar amanhã a PEC chamada PL do antifacção. Por quê? Porque uma tenta equiparar a organização criminosa, né, as facções,
com organizações terroristas. E o governo não quer saber dessa história, que é, inclusive, aprovar esse PL da antifacção justamente para provar que, olha, está reforçando o combate ao crime organizado e, principalmente, cerceando economicamente, financeiramente, essas organizações criminosas. O governo também está muito preocupado com o desgaste da sua imagem e pretende enviar amanhã justamente esse PL antifacção para tentar conter a ofensiva da direita, desses governadores e da bancada da bala nessas pautas. É interessante esse movimento do governo, né, que hoje foi veiculado, de querer mandar amanhã o PL antifacção. O PL antifacção saiu do Ministério da Justiça rumo ao Palácio do Planalto e dormiu lá uma semana. E o governo faz esse movimento depois do movimento dos governadores, da Frente Parlamentar da Segurança Pública, do DERIT, do governo de São Paulo, de tirar o DERIT da Secretaria da Segurança Pública para relatar. O governo mandar amanhã o PL antifacção, que ele mandou a minuta e que ninguém sabe o que tem, para o Palácio do Planalto, é uma reação a esse movimento do projeto... Já nasce morto ou não? Bom, nasce morto não, porque já existe. Não, mas está dizendo que chance tem de prosperar. Não, nos termos do governo, o PL antifacção do governo foi elogiado, inclusive pela direita, porque ele dialoga com o que a direita defende de ampliação das punições e das penas. É diferente da PEC da Segurança Pública, que ele não dialoga, que há outro entendimento. Tanto que o que a Frente Parlamentar da Segurança Pública avalia sobre o PL antifacção, ela fala, poxa, boa iniciativa do governo, mas aqui no Congresso tem dezenas de projetos semelhantes, pelo menos 15 iguais a esse, que o governo nunca se empenhou em apoiar. Né? E, inclusive, na semana passada, o próprio DERIT falou que, poxa, parece um projeto da direita. Então, para esse, acho que pode ter uma convergência. Eu lembro. Desculpa, conclua. Não, eu ia colocar, William, que o que, na minha percepção, esse movimento dos governadores de hoje, ele inaugura uma tentativa de retomada do debate público e de pautar a segurança pública para as eleições de 2026, uma vez que o resultado, e a gente falou bastante ontem disso aqui no programa, popular dessa operação no Rio é de apoio majoritário à operação. Né? Ou seja, mais de 60% das menções são positivas e alinhadas ao que os governadores defendem e a que o Congresso majoritariamente defende. Então, se a gente via há uma semana o governo Lula surfando numa retomada de popularidade, numa vitória da eleição de 2026, com discurso de defesa da soberania, baixou a inflação, justiça tributária, o que os governadores e o que essa mega operação faz a partir de terça e consolidada hoje, consolidada nessa agenda da segurança pública no Congresso Nacional em novembro e dezembro, é a oposição retomando um discurso no qual o governo vai mal. Porque o Lula, semana passada, disse que traficante era vítima de usuário, pegou muito mal. As pesquisas, o governo se conteve desde terça-feira em como reagir. Os ministros, o próprio presidente Lula, eles não disseram, não criminalizaram sobremaneira. A portas fechadas, sim. Porque a primeira reunião do Lula com os ministros era criticando e achando uma presepada, um desastre a operação. Mas, ao público, a reação do governo e dos ministros foi de cooperação, que é o que a população, afinal, deseja. Jussara, por último, tem 30 segundinhos. Lula vai falar ou não sobre isso? Ele optou por se manifestar ontem nas redes sociais. Há essa preocupação, claro, no Palácio do Planalto, como ele vai se posicionar, porque sabe que a pauta virou. Ele, na viagem dele da Malásia aqui para o Brasil, chegou com a segurança pública tendo se tornado o assunto principal e não mais a própria reunião dele com Donald Trump. Resumo: governadores capitalizam, o STF entra em cena e o Planalto corre para controlar dano de imagem. Você acha que é estratégia ou puro pânico? Comenta aqui embaixo, compartilhe no grupo e manda esse vídeo para aquele amigo que ainda acredita em release de governo. Eu sou Wagner e esse é o Radar do Poder. E amanhã tem atualização com números e documentos. Até lá!